Ô, gente, dar uma saída aqui rapidinho e volto, viu? Deixa eu ver Viu? aqui que meu filho me chamou. Que grande. Já escovou o dente? Fazer atividade. Ah, depois, fazer atividade. Vamos que vamos. Já apareceu alguma coisa aí pra vocês? Não, né? Não. Deixa eu colocar aqui. Só, peraí. Peraí que eu tô querendo, porque eu tô querendo dar aula de terceiro ano pra vocês. Aqui agora. Vocês conseguiram ver a atividade? Tem muita gente do segundo ano que não viu. Eu coloquei tudo junto, coloquei a aula que eu não tinha colocado da semana retrasada, coloquei a aula da semana passada e coloquei a atividade. Lá e tem gente que não viu. Alguém não viu? Eu consegui ver, eu acho. Hum, Que o senhor beleza. mandou dois links, né? Do Foi, YouTube e o exercício. foi. Nossa, para não colocar Então, tudo de vez mesmo. Polly, tudo bom, Polly? Tudo. Então vamos que vamos. Bem, essa primeira questão fala assim, ó, um motorista conduzia seu automóvel de massa 2.000 quilos ou 2 toneladas que trafegava em linha reta com velocidade constante de 72 quilômetros por hora quando avistou uma carreta atravessada na pista. Transcorreu um segundo entre o movimento em que o motorista avistou a carreta e o momento que acionou o sistema de freios para iniciar a frenagem, com deceleração constante de 10 metros por segundo. Antes do automóvel iniciar a frenagem, pode-se afirmar que a intensidade da resultante das forças horizontais que atuavam sobre ele era. Veja que ele falou um bocado de coisa. E o que ele quer é o seguinte: antes da freagem, as forças. Então, esse negócio aqui de 2 toneladas, tudo aqui é só para confundir o juízo de vocês, para ver se vocês sabem ou não sabem, ok? O que ele quer é o que, é que acontecia antes da freagem. Ó, quando um carro ele está aumentando a sua velocidade, a força do carro é maior do que a força de atrito. Quando o carro está diminuindo a sua velocidade, a força de atrito, isso assim, de uma forma geral, né? Não é que sempre acontece. Tem outras coisinhas que interferem. Mas quando o carro está diminuindo a velocidade, a força de atrito é maior do que a força do carro. E quando o carro está com velocidade constante, isso quer dizer que a força de atrito é igual à força do carro. Beleza? beleza. Nesse caso aí, antes da freagem, a velocidade geral estava aumentando, estava diminuindo ou estava constante. Tava constante, eu acho, né? Isso. Então, se estava constante, o que é que acontece? A força de atrito é igual à força do carro. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Antes de o automóvel iniciar a frenagem, pode afirmar que a intensidade da resultante das forças horizontais que atuavam sobre eles eram, letra A, nula, pois não havia forças atuando sobre o automóvel. E aí, o que é que vocês Pera acham aí. dessa letra? Essa tá errada, eu acho. Hum, Porque
Havia forças atuando, né? A Com força de atrito, certeza, com certeza. Ali estava a força de motor, ali também estava a força de é, atrito. Então, a letra B, nula, pois a força aplicada pelo motor e a força de atrito resultante atuavam em sentidos opostos com intensidades iguais. eu acho que não, né? Porque não era nula. Então, vamos lá. Maior do que zero, pois a força aplicada pelo motor e a força de atrito resultante atuavam em sentidos opostos, sendo a força aplicada pelo motor a de maior intensidade. Rapaz. Ah, não sei não, eu estou indo em dúvida dessa daí. Então vamos lá para a letra D. Maior do que zero, pois a força aplicada pelo motor e a força de atrito resultante atuavam no mesmo sentido com intensidades iguais. Eu acho que essa não é, não. Letra E. Os outros ficam quietinhos aí, não fala nada, né? É, vou só Menor, eu que levo pancada aqui nessas aulas, viu? menor do que zero, pois a força aplicada pelo motor e a força de atrito resultante atuavam em sentidos opostos, sendo a força de atrito a de maior intensidade. E aí? Eu estou em dúvida da C e da E. Só que eu acho que a força de atrito não sei se é de maior intensidade. Cadê o locutor? Chegou aí. Cadê Daiane para me ajudar aqui também? Chegou aí agora. Eu pedi agora permissão aí, já vai entrar no instante. E aí, Beatriz, Poli, Emerson, Letícia, nenhuma opinião? Fica tudo quietinho, ó. Já está. O que é que acontece, ó? A força de atrito e a força aplicada pelo motor tem a mesma intensidade. Porque senão, se a força do motor fosse maior, aumentava a velocidade. Hum, Se a força de atrito fosse menor, diminuía a velocidade. Então, elas têm a mesma intensidade, porque a velocidade é constante. E tem sentidos opostos. Então, nesse caso, o que acontece? Lembrando de vetores, quando você está assim, somando vetores de sentidos opostos, né, o que acontece? Você vai subtrair. Então, por acaso, se a força do motor for 10, só um exemplo, se a força do motor for 10, a força de atrito também é 10, porque a velocidade está constante. Então, você vai subtrair. 10 menos 10 dá zero. Se a força do motor for 20, a força de atrito também vai ser 20, porque a velocidade é constante. 20 menos 20 dá zero. Então, a intensidade é nula, ok? Mas a intensidade é nula. Letra A, pois não há forças atuando sobre o automóvel? Não. Existem forças, mas essas forças ela têm a mesma intensidade e sentidos opostos. Então, a resposta certa seria a letra B. Ô, professor, a gente não já tinha feito essa daí, não? Rapaz, eu tava lendo agora e fiquei com dúvida. Porque Mas eu falei pra mim é a B, só que aí eu fiquei em dúvida se era B, C e tal, aí eu fiquei em dúvida assim, pra mim já fez essa e era a B, só que eu falei, não, professor, não deve botar mesmo, não. Aí eu não, peguei e me não, disse, às vezes minha memória falha. Quando eu estou preparando. E se eu sentar para preparar muita aula, às vezes eu corro o risco de repetir. Prova eu faço muito isso. É porque vocês nunca fizeram a prova minha. Quando eu sento para fazer um bocado de prova, porque às vezes eu sento para sofrer, só vou sofrer de uma vez só. ah, E sim, aí tô faço um bocado ligado. de prova. Aí às vezes o que é que acontece? Eu repito a mesma questão em uma prova só. Você não gosta de fazer prova, não é? Rapaz, é porque fazer prova não é algo fácil. Porque quando você faz uma prova, você tem que. Eu mesmo trabalho muito em cima de questões de vestibulares, questões de Enem, essas coisas. E da capacidade daquela turma. Então, eu vou ter que ler todas as questões, analisar as aulas que foram dadas, como foram dadas, se foram tocadas naquele Ah, assunto. sim, entendi. E a partir daí,
eu colocar aquela questão ou não. Não é só pegar uma questão sobre o assunto e colocar. Então, assim, eu Entendi. demoro de 40 minutos a 1 hora para fazer uma prova. Eu tenho que analisar todas as coisas, né? Poxa, isso aqui vai ter trigonometria. Os alunos têm conhecimento de trigonometria? Se não tem, eu não posso botar isso. Então, são vários aspectos. E aí é chato, né? Quando na primeira, segunda, tudo bem, mas quando vai lá para a terceira, quarta, quinta, sua cabeça já não está funcionando direito. Mas vamos lá. Segunda questão. Sobre uma caixa de massa 120 quilos, atua uma força horizontal constante F, de intensidade 60 newtons. A caixa encontra-se sobre a mesa superfície horizontal em um local no qual a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo. Para que a aceleração da caixa seja constante, com módulo igual a 2 metros por segundo, a intensidade e tem a mesma orientação da força F, o coeficiente de atrito cinético entre a superfície e a caixa deve ser. Olha, o que vocês têm que prestar atenção é o seguinte: se a caixa está numa superfície plana, então a força normal é igual à força peso. Lembra como é que a gente calcula a força peso? Peso igual a M vezes A? Era assim? Massa vezes gravidade, que no caso a aceleração é a gravidade. Não sei. Ok? Ó, Essa era. então, peso é igual a massa vezes gravidade, porque está na superfície plana. É, é, para que a aceleração seja constante. Não, seria, então vamos botar na forma. Esse 0,3 não era para aparecer, não. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ok? Foi esse que eu tinha falado. Isso. Nesse caso, quem seria a força resultante? Seria a força aplicada menos a força de atrito, que é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Beleza. Ok? Massa vezes a aceleração continuou e a força resultante é igual à força aplicada menos a força de atrito. A força de atrito vai ser o coeficiente da força de atrito multiplicado pela força normal. Então, a força aplicada menos a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Até aí alguma dúvida? Não. Então vamos lá. Aqui eu só fiz organizar, entendeu? Porque como eu estou querendo o coeficiente de força de atrito, que é esse é um U, não é nem um M nem um U, mas é bastante parecido, então eu estou querendo ele aqui, então estou isolando ele. Aí, quando eu isolei, fiquei assim. Alguma dúvida nisso aqui? Acho que não, você só reorganizou, Eu né? organizei. Então vamos lá. A força normal é igual a massa vezes a gravidade. Veja que o restante eu repeti. Só no lugar de M que eu coloquei massa vezes gravidade, porque força normal, no caso, é a força peso. E a força peso é a massa vezes gravidade. Vamos lá, agora vamos substituir. Coeficiente de atrito estático, cinético que eu quero descobrir. Massa 120 quilos, gravidade é 10. É igual à força, que é 600, menos a massa, que é 120, vezes a aceleração, que é 2. Até aqui alguma dúvida? Não. Só fiz substituir. Esse não veio com muita. Deixa eu repetir. Coeficiente de atrito cinético, que é o que eu quero descobrir. A massa é 120, gravidade é 10. É igual à força, que é 600, menos a massa, que é 120, multiplicado pela aceleração, que é 2. E por Quando, que que o senhor colocou num parêntese? porque, só para lembrar vocês, que primeiro se resolve a multiplicação
para depois a subtração, para vocês não cair, errar fazendo assim, 600 menos 120. Não precisava, eu só batei só para reforçar. Vocês lembrarem Entendi. também que primeiro se resolve o que está dentro do parênteses. Então vamos lá. Coeficiente que eu quero descobrir, 120 vezes 10 dá 1.200, é igual a 600 menos 120 vezes 2, 240. Tem aí alguma dúvida? Não. Vamos lá. É, Aí eu fiz 600 menos 240 dá 360. E dividi por esse 1.200 que estava multiplicando, que passa dividindo. Então vai ficar 360 dividido por 1.200. Você pode até cortar um zero aqui, ó. Vai ficar 36 dividido por 120. Quando calcular, o resultado é 0,3. Há alguma dúvida? Não, eu acho que não. E o Só restante? que eu não tenho dificuldade nos problemas, né? Mas isso aí É, não tem o que fazer. é à toa que o nome chama-se problema. É, Né? Emerson, parece que as letras embaralham assim, vira grego. Não, ó, depois que o professor faz é muito fácil. Mas para a gente sentar, analisar e chegar nessa é complicado, entendeu? Não é só vocês que sentem isso, não. Quando eu estudava, eu sentia, não só quando eu estudava ensino médio, quando eu estava na faculdade é a mesma coisa. Né? É porque você vai aprendendo a raciocinar de uma forma diferente, que não é fácil. É, aprende-se, aprende-se, né? Porque tem tanto professor, tanta gente aí que sabe. Mas é um processo lento, né? Não é um processo tão rápido para você aprender a raciocinar dessa maneira. Eu tinha até um professor que ele falava assim, ó, só vão para frente os que conseguirem raciocinar matematicamente, segundo ele, só vão para frente, no meu caso, no curso de matemática, né? Não estou falando com vocês. Porque, segundo ele, isso aí, essa forma de pensar e colocar as formas e ir mudando as formas, ele chama de raciocínio matemático. Mas nenhuma dúvida, né? É, nenhuma dúvida não. Vamos lá, então. Hum, Hipercriação. Terceiro. Isso aí é fácil. Vocês marcariam qual? Qual alternativa vocês iriam marcar aí? A Tô força de lendo aqui. atrito é sempre oposto ao movimento dos objetos? É, eu não sei se há o movimento dos objetos, né? Mas eu acho que é. É? E como é que você Porque consegue? Como é que você consegue andar? oposto ao movimento. Ó, essa palavra sempre é muito complicada. Eu sempre digo aos meus alunos. Quando você está lendo uma questão que aparece a palavra sempre, leia várias vezes. Né? Porque, por acaso, por que é que nós conseguimos andar? Porque a força de atrito nos empurra para frente. Se você está andando para frente, né? E a força de atrito me empurra para frente, então nem sempre a força de atrito é oposta ao movimento dos objetos. Diria eu que quase sempre, mas nem sempre. Ah, sim, pô. Porque eu tava aqui. Não, mas não é sempre, não, né? Não, o problema é a palavra sempre, por acaso. A questão de você estar conseguindo andar já mostra, né, que quebrou essa lei. O coeficiente de atrito estático é menor que o coeficiente de atrito cinético? Acho que não, né? Se eu não tinha falado que eu acho que eram iguais. Não, geralmente o estático é maior. Exemplo, que eu falei, exemplo de empurrar um carro. Quando o carro está parado, você faz uma força maior Ah, sim, sim. para Eu ele. lembrei. Depois que ele está movimentando, a força é menor. Eu ainda falei, a primeira é a marcha mais forte, que é a marcha para tirar o carro está parado, para ele começar a movimentar.
E as outras, quando o carro já está movimentando, aí já não está mais na força de atrito estática e cinética, que ela é menor. Vamos lá. Então a B também não é. Se um objeto estiver em superfície horizontal, a força de atrito será determinada pelo produto do coeficiente de atrito, pelo valor do peso do corpo. E aí? Ah, Ó, lembra que quando eu falei na questão. Que questão foi? Deixa eu ver. A 2. Aí eu falei assim, ó, quando teve essa questão aqui, ó. Que estava em cima, essa que está em cima da mesa, a superfície horizontal. Aí eu falei, ó, quando está na superfície horizontal, né, a força normal é igual à força peso. Lembra que eu falei isso aqui? Lembram? sim. Nesse caso, está sobre uma superfície horizontal. Então, a força de atrito é igual à força de atrito, não. A força normal é igual à força peso. Como a força de atrito, como é que a gente calcula a força de atrito? Coeficiente de atrito multiplicado pela força normal, não é isso? Sim. Mas quem é a força normal? É o peso? O peso, porque é a superfície horizontal. Então, nesse caso, essa questão está certa. Isso só acontece quando você está na superfície horizontal. Beleza? Beleza. Aqui, essa letra D, ó, se um objeto estiver parado sobre um plano inclinado, a força de atrito será igual ao componente da força-peso, escrita pelo eixo X, determinado por Px igual a P vezes seno. Ok? Aqui está cosseno, por isso que está errado. Aqui seria seno. Beleza? Pô, agora o ruim é que esse negócio não dá pra ser se vira nos 30. Só tem que virar um mago supremo, pô, tem que virar o físico supremo pra conseguir entender isso. Não dá Ah, pra não. Eu sei o básico aqui e consigo resolver. Ariel, essa dificuldade sua não é sua, é de todas as pessoas. Entendeu? Decorar, meio mundo de forma. Você vê. Por acaso, eu tenho mais facilidade porque todo ano estou ensinando isso. Todo ano eu estou vendo isso. Mas, por acaso, eu tenho uns 3 a 4 anos que não ensino química. Tem muita coisa que eu já não lembro. Então, assim, essa dificuldade não é só sua. A dificuldade é de todas as pessoas, né? Mas, né, aquele, quem já viu, eu tinha uma professora que falava assim, ó, o conhecimento, ele é igual a uma brasa. Quando você não está usando, a cinza vem e cobre, mas a brasa está lá embaixo acesa. Se você assoprar, a brasa vai reacender. Então é a mesma coisa. No início você tem ver, acaba esquecendo um pouco, mas fica um pouquinho da noção. E quem não estuda não tem noção nenhuma. Então quem tem noção está na frente das outras pessoas. Mas essa dificuldade é normal. Mas isso aí é porque eu sou um pouco burrinho em física mesmo, esse negócio. Se tu é burro, tem um bocado de burro por aí. Em Inclusive inglês eu. eu consigo decorar as coisas bem mais fácil, mas essa física Mas, e tal não mas entra. existem as facilidades, entendeu? Cada um tem uma facilidade em determinada área. Ok? Por acaso, eu não decoro todas essas regras de física e matemática com facilidade enorme, mas aquelas regras de português, o trabalho que dá. Eu lembrar se é S, se é Z, né? Entendeu? Cada um tem uma área que você tem mais afinidade. E é normal. Graças a Deus, a gente tem afinidades em áreas diferentes. Normal. Imagine se todo mundo pensasse igual. Olha a miséria que é ser humano. É verdade. A pessoa, todos os homens apaixonados pela mesma mulher, todas as mulheres Eita. apaixonadas pelo mesmo homem. Então tem que ser diferente, tem que pensar diferente, tem que ser diferente, agir diferente.
desde que siga uma determinada regra. Vamos lá. Quarta questão. Um homem puxa um objeto de 40 quilos ao longo de uma calçada plana. Ó, calçada plana. O que é que isso quer dizer? Que a Pensei força que vai ser mais normal fácil. que a força normal é igual à força P. Você não vai precisar usar aquele P vezes 100. E totalmente horizontal. E aplicada sobre uma força de 80 newtons. Sabendo que o objeto move-se com velocidade constante, se a velocidade é constante, o que quer dizer? Não tem aceleração. Não tem aceleração. Determine o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o solo. Adote a gravidade igual a 10 metros por segundo. Ó, se não tem aceleração, a força de atrito é igual à força que está sendo aplicada sobre o objeto. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, não tem aceleração. Se não tem aceleração, é porque a força de atrito é igual à força que está sendo aplicada sobre o objeto. Até aí alguma dúvida? Não. Então vamos que vamos. Força de atrito. Coeficiente de força de atrito vezes a força normal. Que é igual à força F, que é a força que está sendo aplicada sobre o objeto. Vamos lá. Mas como a superfície é plana, então o coeficiente, a força normal é igual à massa vezes a gravidade. Então, ó, coeficiente de atrito multiplicado pela massa, multiplicado pela gravidade, é igual à força. Agora é só substituir. Ah, não. Eu isolei logo. Massa vezes gravidade estava multiplicando, passou dividindo. E agora é só substituir. A força é 80, a massa é 40, a gravidade é 10. Então, 40 vezes 10 é 400, não é isso? Então vai ficar 80 dividido por 400. Para facilitar, se você quiser, pode cortar um zero. Eu vai ficar 8 dividido por 40, que é igual a 0,2. Alguma dúvida? Não. E os outros? Os É, outros. eu entendi o processo. Não virei o Mago Supremo aqui, mas eu entendi o processo aí que você fez. Mas o importante é entender o processo, o resto de corre atrás. Tem muitas coisas que eu não entendo sim, tem um processo, depois eu vou. Os outros, Letícia, Emerson, Léo, deixa eu ver quem é que tá mais aqui. Ariel, Léo, Letícia. Poxa, só tem 3 pessoas agora? Só 4? tem 5, eu acho. Cinco Com o comigo. senhor 6. Não, é porque quando eu estou apresentando a apresentação, tira uma pessoa. Ah, sim. É Ariel, Emerson, Léo e Letícia. E hoje? Mais alguma dúvida, vocês? Vamos embora. Não. Vamos que vamos. Última questão. Um bloco com massa de 3 quilos está em movimento com aceleração constante na superfície de uma mesa. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa é 0,4, calcule a força de atrito entre os dois. Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo. Então, a força de atrito é igual à força normal vezes o coeficiente de atrito. Como a superfície é plana, que está em cima de uma mesa, então a força normal é massa vezes gravidade, vezes o coeficiente de atrito. E agora é só substituir. Força de atrito é igual a massa, que é 3, gravidade é 10, coeficiente é 0,4. 3 vezes 10 dá 30 e 30 vezes 0,4 dá 12. Então, o coeficiente de atrito é igual a 12. Alguma dúvida? Ariel, dúvida? Não, acho que não. Letícia, dúvida?
Não, eu acho. Léo, dúvida? Eu acho que não. E Emerson, alguma dúvida? Emerson está tímido. Enzo, vai deixar o braço no Oi. vácuo, Enzo? Mas vamos Agora, lá. professor, Então, esse